Amados, abram as Bíblias em Efésios capítulo 2, dando prosseguimento à nossa exposição nessa carta. Já há alguns dias estamos fazendo essa exposição da carta de Paulo aos Efésios. Hoje, capítulo de número 2, a segunda parte dele, Efésios 2, de 11 a 22. Onde nós temos que a cruz de Cristo une todos os homens em pé de igualdade, né? Coloca todos os homens absolutamente iguais. E no decorrer da mensagem a gente vai entender de que todos os homens, quais todos os homens a palavra está fazendo referência aqui. Não é muito difícil de interpretar, não há grandes dificuldades exegéticas. Embora haja muita interpretação mal feita acerca dessa questão do todos os homens, né? E vamos à leitura para em seguida a gente partir para a exposição daquilo que lermos. Amém? Podemos ler? Todos encontraram texto na mão? Amém. A partir do versículo 11, tá bom, amados? Capítulo 2, verso 11 até o 22. Portanto, lembre-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne, por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas, agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E, quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também, vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito Santo. Vocês têm a memória boa, lembram-se da ministração da semana passada, certo? Capítulo 2 de Efésios começa apresentando para nós, vamos dizer assim, começa nos lembrando da nossa condição ou da condição segundo a qual nós chegamos nesse mundo. Aqui para a igreja, uns chegaram de moto, outros chegaram de carro, teve gente que veio na van comigo, teve gente que veio a pé, todo mundo teve um jeito para chegar aqui, não é verdade? Mas e para chegarmos a este mundo? Alguém teve outro jeito aí que não fosse nascido de uma mãe? Não teve, né? Nós não temos nenhum bebê de proveta aqui, mas se tivesse também tinha que ter tido uma mãe. E nós não temos ninguém aqui que veio de outro planeta. Todos nascemos de uma mãe. O que a palavra quer dizer com isso é que todos nós temos a mesma origem, nós somos descendentes de Adão. E nós herdamos do Adão todas as características que ele também tinha, toda a sua humanidade. A imagem e semelhança do Deus Criador
que estava naquele primeiro homem está em nós, ainda que deturpada pelo pecado que aquele homem cometeu. Glória a Deus, porque um Deus soberano, justo, infinito em amor, em graça, em bondade e em misericórdia, não nos deixaria à mercê da perdição total em virtude daquele pecado, sem providenciar para nós um meio de nos livrarmos daquela condenação. A morte veio a todos os homens por meio de Adão. Amém, amados? Glória a Deus, porque a vida veio a todos os homens também por meio de Jesus. Obrigado, Naira. Então, o capítulo 2 de Efésios começa nos lembrando dessa situação. Vocês se lembram? Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Quando ele apresenta, ou pelo menos quando ele nos lembra dessa nossa antiga condição, imediatamente ele já nos apresenta a graça salvadora do Senhor, que veio a nós sem que nós tivéssemos feito absolutamente nada para isso, sem que houvesse em nós absolutamente nada que nos tornasse merecedores dessa graça, e que, além de tudo, logo para começar a conversa, nós estávamos mortos. Amém? Estando nós mortos, ele então nos deu vida. Ele nos ressuscitou. Nós somos ressuscitados com Cristo. A partir do momento em que nós ganhamos essa nova vida, ou seja, a partir do momento em que nós somos regenerados, gerados novamente, agora não mais da barriga da mãe, não mais nascido da carne, como Jesus diz a Nicodemos em João capítulo 3, mas agora nascido da vontade de Deus, como um povo eleito, um povo escolhido, um povo diferente, um povo separado no meio da humanidade toda, com uma finalidade específica. Amém, amados? Vamos entendendo isso daí bem, sem dificuldade. Em Gênesis capítulo de número 12, depois que passou o dilúvio, o povo espalhou pela terra, encheu a terra de gente de novo. Alguns milênios se passaram, nós não sabemos dizer quantos, mas o bicho gente é um bicho bom para se reproduzir, rende, que é uma beleza, ele come de tudo que tem nessa terra, e nem todo bicho aqui consegue comer o homem, que o homem é meio esperto, né? Os outros bichos são mais fortes, um sabe nadar, outro sabe voar, mas não tem a inteligência que o homem tem, então o homem vai rendendo pela terra. Quando o mundo está cheinho de gente e já existem algumas nações, Deus chama um homem. Ele separa um homem chamado Abraão. E vai dizer para aquele homem, sai do meio dos seus parentes, sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. E assim acontece. Esse Abraão obedece e vai embora. E ele diz para aquele homem, de ti farei uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, se tu, pois, uma bênção. Amém, amados? Ali começa a atitude graciosa de Deus de escolher um povo para si. Ele já havia feito isso, a graça de Deus foi manifestada imediatamente logo depois que Adão pecou. Em Gênesis 3,15 o Senhor já anuncia que isso vai acontecer. Ele amaldiçoa a serpente, amaldiçoa a terra, mas ele não amaldiçoa nem o Adão e nem a Eva. E promete uma salvação. Lá nos dias de Noé, no dilúvio, Deus está arrependido de ter criado o homem, então resolve acabar com tudo, mas a graça dele é manifestada exatamente no ato de ele separar um homem chamado Noé. Ele e seus filhos colocam naquela arca, o dilúvio então acaba com a humanidade, mas aquela família é preservada. Depois que aquele povo rende, já tem algumas nações da terra, ele separa agora o Abraão. Agora ele terá uma nação. Ali está começando a história desse povo chamado judeu. Ali está começando a história de uma nação chamada Israel. Amém, amados? Estão entendendo até aí? Deus vai tratar com essa nação exclusivamente. Deixa claro para aquele povo, vocês serão o meu povo e eu serei o seu
Deus. Amém, amados? É preciso que entenda, diferente do que alguns judeus ignorantes entenderam, eles pensavam então que Deus só era Deus para eles, não era Deus mais para ninguém. Deus nunca deixou de ser Deus para a humanidade inteira. Agora, aquela nação, aquele Israel, foi separado especificamente com um fim: de servir a Deus, de anunciar Deus, e inclusive de trazer o Messias, o Salvador, o Senhor Jesus. Algumas promessas de salvação, promessas de redenção, promessas de um rei salvador foram feitas àquele povo desde o começo. Logo que saíram do Egito, foi dado para eles uma lei. Eles teriam que cumprir uma lei, obedecer uma determinada lei. Lei essa que não foi dada aos outros povos, pelo menos por Deus, não. Todas as nações têm suas leis, mas somente Israel tinha uma lei, tinha uma porção de ordenanças relacionadas ao seu convívio com esse Deus. Certo, amados? Amém? Estamos entendendo aí? Fato é que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O judeu pecou, o gentil também pecou. Todos estão mortos em seus delitos e pecados. E se um tinha uma porção de leis e de ordenanças, se um tinha algumas promessas e alianças feitas com Deus, o outro não tinha nenhuma. Quando a gente falar em gentil, toda vez que você estiver lendo o Novo Testamento, ou mesmo no Antigo também tem, quando você estiver lendo a Bíblia e você se deparar com esse nome gentil, o gentil aqui não necessariamente do nosso gentileza com L, estão entendendo, amados? Mas gentil com O mesmo, gentil. É uma referência a qualquer povo, qualquer cidadão que não seja judeu. Estão entendendo, amados? É preciso que você entenda isso agora, para que você entenda todo o desenrolar da ministração de hoje, do domingo que vem. Gentil significa não judeu. Não interessa se ele é romano, se ele é grego, chinês, japonês, baiano, pernambucano, não interessa. É judeu. Não é judeu, é gentil. Amém. Então os irmãos entenderam. Os judeus têm uma promessa, os judeus têm umas ordenanças, os judeus têm uma lei, os gentios não têm nada. Amém, queridos? Os primeiros versículos, o 11 e o 12, quando ele fala no portanto, ele volta ao lembrai-vos. Lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne e chamados de incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Vamos lá. O judeu do sexo masculino, o menino, a partir do 8º dia de nascido, já havia um ritual nesse dia. Com 8 anos de nascido, o menino ia ao templo e o sacerdote, então, cortava a pontinha do bilau do menino, hoje chamada de cirurgia de fimose. Tá bom? Para vocês entenderem melhor. Aquele sinal feito na carne era uma determinação, uma ordenança para esses povos. Árabes também fazem o mesmo, existem outros povos que fazem, mas como ordenança de Deus foi dada a Israel. Era uma determinação. Por isso eles são chamados de circuncisos, povo da circuncisão. Os gentios não tinham essa obrigação e por isso eram chamados de incircuncisos. Vocês se lembram do Davi na hora que é afrontado lá pelo gigante Golias? O que ele fala? Quem é esse incircunciso? Lembram-se? Para afrontar o exército do Deus vivo. Porque o gigante Golias era filisteu. E os filisteus eram gentios, assim como todos os cananeus e todos os povos da região. Paulo está trazendo à memória mais essa lembrança, amados. Lembrem-se que vocês eram gentios. Mas como assim? Eu não sou judeu. Eu continuo gentil. Calma, vamos chegar lá. Vocês eram gentios no que diz respeito a terem uma aliança com Deus.
Dentre as alianças, e foram algumas, ele coloca aí alianças, inclusive no plural, tá aí as alianças, está no versículo 12, estranhos às alianças da promessa. As alianças aparecem no plural porque várias alianças foram feitas. Deus fazia uma aliança com o homem não cumpria, Deus renovava a aliança, o homem não cumpria, Deus fazia outra aliança, o homem tornava a quebrar. Várias alianças foram quebradas, nenhuma delas por Deus. Tá bom? Sempre o homem. Deus sempre manteve a sua aliança perfeitamente. O homem que ia esculhambando. Até que chegou o momento em que em Jesus ele fez uma aliança chamada perpétua. Uma que não seria mais quebrada. Uma aliança no sangue de Jesus. Amém? Então, se o gentio tinha essa aliança e dentro dos itens da aliança, uma delas dizia respeito a essa circuncisão, ele, então, é considerado povo da aliança, os gentios não são, mas o Paulo está lembrando. Lembrem-se que vocês, no passado, eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Verso 12. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo. Paulo está lembrando isso para os gentios. Vocês estavam sem Cristo, estavam separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ora, como assim? Mas todo mundo não é filho de Deus? Ora, mas Deus não é o criador de todo mundo, não é o criador de todas as coisas? Deus não é pai de nós tudinho? A gente vive dizendo isso, né? Existe uma paternidade divina no tocante a ser Ele, realmente o Criador de tudo e de todos. Mas há uma outra paternidade espiritual, uma outra paternidade destinada a seus filhos na fé, que não alcança todas as pessoas do mundo. Continuem lembrando-se de que todos estavam perdidos. Estavam mortos em seus delitos e pecados. Amém, amados? E ele, então, deu vida. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Mas como assim? Quer dizer que, então, agora, esses gentios se tornaram comunidade de Israel? Então, agora eles se tornaram judeus? Não, não é isso que ele está falando. Separados da comunidade de Israel no que diz respeito a, literalmente, amados, vocês não eram povo de Deus, aqui Paulo está dizendo para aqueles efésios, em sua grande maioria gregos. Imagine, amados, que nos dias de hoje, se você está evangelizando alguém e você diz para ele, você não é povo de Deus, o camarada te dá uma peixeirada, não dá? Tem gente que vai ficar bravo, não tem? Quem é você? Como é que você diz isso de mim? Como é que você abre a boca para dizer que eu não tenho Deus? Que arrogância é essa? E agora é você que determina quem é de Deus e quem deixa de ser? Não, nunca foi. Nunca fui eu, nunca foi homem nenhum que fez essa determinação. Desde sempre, isso foi uma determinação, uma deliberação do próprio Deus. Certo é que estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa. Se o judeu tinha uma promessa de um Salvador, olha, virá um Salvador. Deus está mandando um Salvador. O judeu vivia sob essa expectativa. O Messias vai chegar, o Salvador virá. Mas o gentil nem se tocava quanto a isso. Olha, você precisa ser salvo. De quê? Olha, você tem de ser salvo. Não, não estou morrendo, não. Não, você não está morrendo, você já está morto. Você precisa receber vida em Cristo. Deus vai te dar vida. Você será ressuscitado em Cristo. Amém, amados? Além de estranho, as alianças da promessa também não tinham esperança. Ora, esperar o quê? Então vamos fazer o seguinte.
E aí eu chamo a atenção dos irmãos para duas situações. Numa delas, o homem vê, enganando-se a si mesmo, ele se vê como um ser eterno de paz o tempo todo. Uma paz perene e eterna que alcança todo mundo. Esse é um ideal, por exemplo, do fatalismo islâmico. Você já viu na televisão quando um muçulmano entra num avião, ou então se arrodeia de bomba, entra num lugar, um monte de gente que ele nunca viu, não sabe nem quem é, e se explode, pum, e morre e mata ali ao mesmo tempo um punhado de gente junto. Na cabeça daquele animal, ele está morrendo na jihad, na Guerra Santa. Então ele vai direto para o sétimo céu, onde Alá tem preparado para ele um paraíso com 72 virgens e rios de vinho esperando quando ele chegar lá. E aqueles que ele matou quando ele se explodiu também estão todos salvos, porque Alá é misericordiosíssimo e vai levar todo mundo para o céu também. Uma ideia diabólica, uma ideia satânica, de uma teologia satânica que inculca nas pessoas essa ideia de um universalismo que diz respeito a que de alguma maneira todo mundo está salvo. Esse tipo de fatalismo e esse universalismo também invadiu a igreja do Senhor. E tem um monte de gente, um monte de pessoas que se dizem cristãs, mas que vivem uma vida dissoluta, atolados no pecado, apaixonados por esse pecado e acreditando que no final vão se dar bem. Engordando sua própria alma para arder no inferno eternamente, mas acreditando que não, no final vai dar tudo bem, porque Deus é muito bom. Então esse é o primeiro grupo, ele puxa totalmente para um extremo, né? Na eternidade vai ser uma maravilha para todo mundo. O camarada morre, era adúltero, mentiroso, viciado, ladrão, violento, e morre, aí você vê no Facebook a notícia, fulano morreu, que Deus o tenha num bom lugar. Mas que bom lugar, o cara está no inferno. Pastor, quem é você para dizer isso? Eu não sou ninguém, quem está dizendo é a palavra. Ele viveu tal qual Jesus determinou que vivesse. Teve Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, confesso. Viveu de acordo com o Evangelho. Glória a Deus, está salvo. Caso contrário, meu amado, tem negócio de Deus o receba num bom lugar, não. Ele já está num péssimo lugar. E nós estamos no mundo evangelizando, anunciando esse Evangelho exatamente para que outros sejam livrados dessa condenação. Caso contrário, cada um de nós caçaria seu cantinho e ia viver, como dizia o Raul Seixas, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não precisava evangelizar ninguém, não podia viver, não tinha necessidade de viver uma vida piedosa e pronto, acabou. Essa é uma parcela dos enganados. A outra parcela dos enganados puxa para o outro extremo. Não, tudo se acaba por aqui mesmo, ó. Só tem essa vida aqui, então vamos comer, vamos beber, vamos nos divertir, porque morreu, acabou. Como morreu, acabou, rapaz? A nossa passagem por essa existência, por esse mundo, é apenas uma passagem. É apenas um período do ciclo de uma vida que é eterna. O momento em que vivemos aqui, e que é muito curto, mas muito curto mesmo, passa como um sopro. E após a morte, neste plano físico aqui, aí sim é que a vida vai começar. Aí sim que adentramos uma vida eterna. Essa a gente sabe que acaba. Tem uns que vivem muito, outros vivem poucos. Meu avô morreu agora, tem 8 meses, com 98 anos de idade. Viveu uma barbaridade. Outros vivem bem menos, mas todos, com certeza, é comum. Todos sabem que o dia da morte vai chegar, porque nenhum de nós nasceu para semente. Todos somos mortais. Quando esse dia chegar, não se iluda com essa proposta também satânica de que pronto, se acabou, tudo acabou. Acabou não, companheiro. Agora é que começa.
Uma vida de gozo, de alegria total, de prazeres inenarráveis, sem lágrimas, sem dor, sem pranto, sem tristeza, sem raiva, sem necessidade nenhuma, sem sofrimento nenhum. Eternidade com Deus. Amém, amados? Para uns e para outros, eternidade também, mas de tormentos sem fim, padecendo os castigos do inferno em decorrência do pecado. A segunda morte. O evangelho é pregado em virtude disso, amados. Quando Paulo lembra que para esses gentios que viviam eles sem esperança e sem Deus no mundo, ele está fazendo uma referência a essa ideia de que a vida é só essa, aqui mesmo se acaba, pronto e acabou. É uma enganação fatal. Não funciona assim. Outra ideia de eternidade muito estragada que a gente tem diz respeito a tempo. Alguns cristãos acreditam no estado de sono da alma, então quem morreu está dormindo, esperando o dia da ressurreição. Deixa eu explicar um negócio para os amados. O Washington deve lembrar bem que a gente ouviu isso do Dr. Shedd lá em Teresina, né, Washington? Ele lembrando da eternidade, ele falando da mãe dele que morreu em 1959, se eu não me engano. E ele, quando pregou aqui, foi uma de suas últimas apresentações em público. Em seguida morreu bem idoso também. E ele contando, eu vou morrer. E ele disse assim mesmo, daqui uns dias eu vou morrer. E eu vou encontrar com a minha mãe, uma missionária também, morreu na Bolívia. E com certeza, lá na eternidade, eu vou me reencontrar com minha mãe. E nós, provavelmente, daremos um abraço, matando saudade ali. E ela estará ali há uns 5 ou 10 minutos me esperando. Ela morreu quando? Em 1959. Ele pregou aqui em 2017. Quantos anos se passaram, né? E quando se encontrassem lá, era como se... Oh, como você demorou? Já tem uns 5 minutos que eu estou aqui te esperando. Eternidade é isso, amados. Quando essa vidinha aqui acabar, aí que vai começar mesmo. Isso aqui é apenas uma passagenzinha, como um raio. Aqueles gentios, antes de conhecerem o Evangelho, eram separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tinham esperança alguma e muito menos Deus no mundo. Versículo 13. Mas agora vem um contraste. Mas agora tudo muda. A conversa agora é diferente. Mas agora, em Cristo Jesus, amém? Lembram-se que eu falei para vocês que essa expressão em Cristo acontece pelo menos 14 vezes aqui na Epístola aos Efésios. É porque tudo quanto aqui está sendo narrado apresenta isso como uma condicional. É em Cristo. Estando em Cristo, a coisa se dá dessa maneira. Não estando em Cristo, nem pensar. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Amém, amados? Essa é uma referência direta que Paulo está fazendo aos gentios. Olha, mas agora em Cristo, vocês que estavam longe, qual era a situação deles? Sem Cristo, estranhos às alianças da promessa, não tinham esperança, sem Deus no mundo, mas agora não. Agora vocês que estavam longe, ou seja, vocês gentios, foram aproximados em Cristo. Pelo sangue de Cristo, vocês foram incluídos nessas promessas. Vocês não faziam parte, mas agora fazem. Amém, amados? Vocês eram de fora, mas agora são de dentro. Vocês estavam longe, agora não mais. Agora vocês estão dentro.
E mais, o verso 14 vai lembrar e nos apresentar uma condição interessante. Porque ele é a nossa paz. De dois povos ele fez um só. E na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a própria inimizade. Amados, prestem atenção. No templo em Jerusalém, havia um pátio externo, onde todas as pessoas poderiam perambular sem problema nenhum. E havia um pátio interior que daria acesso, então, ao local dos sacrifícios, onde se encontrariam os sacerdotes. Mais adiante, o lugar santo, onde só os sacerdotes entravam. Mais adiante, o Santo dos Santos, onde apenas o sumo sacerdote entraria em apenas ocasiões muito especiais. Mas mesmo nesse pátio interno, gentios não entravam. Havia placas bastante claras nos idiomas conhecidos. O camarada não estava desavisado de nenhuma maneira. Lá estava em grego, estava em latim, estava em hebraico, certamente em aramaico, que o camarada, o não-judeu, não podia passar daquele muro para dentro. E a pena era da morte. O camarada entrasse, ele ia ser preso. Existia uma guarda do templo. Essa guarda do templo ia prender esse camarada e esse cara seria executado, ia morrer mesmo. Assim como mulheres também não adentravam, funcionava assim. Havia uma parede de separação, que Paulo chama aqui de muro de inimizade. A comparação é bastante interessante, amados, porque lembre-se da sua casa. A menos que você seja uma pessoa de um coração simplesmente extraordinário, você não coloca dentro da sua casa uma pessoa que você não conheça de jeito nenhum. É verdade ou não é? Para que a pessoa adentre a sua casa, sente nas suas cadeiras, tome do seu café, ela precisa, de alguma maneira, ser conhecida, não é verdade? E de preferência que seja amiga, né? Se essa pessoa for, então, a inimiga tua, você vai receber na tua casa, abrir as portas, deixar ele botar o pé em cima do sofá, dar o controle da remoto da televisão na mão dele. Isso não vai acontecer. O que Paulo está dizendo é que havia um muro de inimizade separando dois povos. Povo judeu, povo de Deus, chega para perto. Povo gentil, povo não de Deus, literalmente era o que estava dizendo, fica de fora. Não assiste aos sacrifícios, não realiza sacrifícios. Para que isso acontecesse, o camarada então se converteria ao judaísmo, eram chamados de prosélitos. Ia fazer a circuncisão, mesmo depois de velho, ia lá cortar o prepúcio. Ia observar a lei, guardar os mandamentos, e então ele se tornando um judeu, ele passaria para dentro. Colocar um não-judeu para dentro resultava em situações de calamidade. Paulo foi acusado de fazer isso. Se você ler o livro de Atos, você vai encontrar lá essa situação onde ele adentra com Tito, que era um grego, embora tivesse mãe judia, mas Paulo já tinha feito nele a circuncisão e ele entrou legalmente, mas acusaram de colocar ele ali ilegalmente, procurando uma brecha para matar o apóstolo Paulo. Se você ler o livro de Atos, você vai ver isso lá, bastante interessante essa coisa. Havia uma parede que separava os povos, um muro de separação. Um povo de um lado, um povo de outro lado. Estão entendendo, queridos? E o versículo 14 vai dizer, porque Ele é a nossa paz. Glória a Deus. O Senhor Jesus, de dois povos Ele fez um povo só. E na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio. A inimizade. Amém, amados? No sacrifício de Jesus,
O que existia que separava esses povos foi colocado no chão. Acabou. Não existe mais. De agora para frente, o povo de Deus passa a ter outro nome. É curioso e intrigante as formas do Deus soberano agir. No ano 70 da nossa época, ano 70 depois de Cristo, os romanos invadem Jerusalém, destroem a cidade, matam um bocado de gente, destroem o templo, acabam com o templo dos judeus adorarem. Evidentemente, por providência de Deus, se isso não acontece, Jerusalém seria um centro de peregrinação cristã, muito parecido com o que Meca é para o islamismo hoje. E nem aquele templo existiu mais. Acabou. Lembram-se quando Jesus disse para os discípulos: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E assim foi. Você vê hoje lá, existe um pedaço de um muro que alega-se ainda ser do templo, parte do templo, chamado de Muro das Lamentações, onde os judeus e os visitantes estão o tempo todo orando, colocando papeizinhos nas brechas do muro. Inclusive, há quem diga que não, nem é realmente parte do antigo templo, porque depois de tantos séculos passados já havia aterrado muito, mas que construíram num tempo posterior. Isso pouco importa. Se alguém crê que restou pedra sobre pedra, o contrário do que Jesus tenha dito, então que seja aquele pedaço de muro. E no local onde estava o templo está uma mesquita muçulmana, a mesquita de Al-Aqsa. Mas o muro foi derrubado. Não existe mais separação entre povos. Agora, gente, povo de toda língua, de toda nação, de todo país, de todo gentílico, não interessa de onde, passa a ser povo de Deus, não mais por uma circuncisão feita na carne, mas agora por uma circuncisão feita no coração. Por algo providenciado não por mãos humanas, mas pelo próprio Deus. No derramamento do seu sangue, no padecer daquele corpo, o muro caiu. Amém, amados? Verso 15. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. Amém, queridos? Verso 15. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Amados, alguns detalhes a gente sofre para comentar, porque o risco de deixar alguns irmãos e amigos ofendidos é grande. Mas nós entramos em algumas igrejas, o povo está com camiseta escrito em hebraico. Evidentemente, ninguém vai saber o que é, você tem que perguntar: o que está escrito aí? Ah, aqui está escrito Jeová Jireh, é Deus provedor. Ah, tá. Um menorá no púlpito. Vocês sabem o que é um menorá? É aquele candelabro de sete velas. Uma bandeira de Israel, desse estado de Israel atual. Um chofar. Alguém toca um chofar, é um berrantezinho feito com chifre de carneiro. Pô, pô. Toca o chofar, o povo cai no chão chorando, rola pelo chão. Ah, unção maravilhosa. Viajam para Israel, trazem vidrinho de óleo. Olha, esse óleo foi feito com a azeitona da oliveira que viu Jesus chorar. Se passar esse em mim, eu viro um anjo. Puxa vida, amados. É enfadonho, triste e rabugento. Jesus padecer tudo que padeceu, sofrer tudo que sofreu, sofrer horrores naquele corpo, mais as humilhações,
o sofrimento, só o fato de deixar a sua glória e se fazer um homem de carne e osso como nós, derrubar essa parede de separação que havia entre os povos, abolir as leis dos mandamentos na forma de ordenança, como o versículo 15 está dizendo aqui, para que em alguma igreja hoje a gente adentre e o pregador tem que falar alguma coisa em hebraico, porque senão a glória de Deus não é a Shekinah. Shekinah. Nós somos Kadosh. Kadosh. Somos santos. Como se o falar na língua dos judeus, o manter costumes judaicos, uma bandeira de Israel pendurada, um menorá em cima do púlpito, um shofar tocando na hora do louvor, óleo de Israel, sabonete de sebo de bucho de bode de Jerusalém, vai fazer algum benefício na vida de alguém. E que esse benefício seja superior ao benefício provocado ou providenciado por Jesus na cruz do Calvário. Dureza, né? Você que é marido, você tem ciúme da tua mulher, não tem? Deixa outro vir querer se meter a besta, ver se você não fica bravo. Você, mulher, você não tem ciúme desse bichinho fedido aí, que só você que gosta de se atracar com ele? Se outra for se atracar, sentir essa catinguinha que você sente, você vai ficar brava, não vai? Imagine o Senhor Jesus, quando olha para a terra e vê uma livuzia dessa. Livuzia lá no Goiás, aqui chama de mungango. Eu fiz tudo que fiz, na minha morte aquele véu foi rasgado, para esse povo estar andando atrás de shofar, menorá, bandeira de Israel, falar em hebraico, pelo amor de Deus. Mas acontece. O nome disso é desinformação, amados. Como o irmão Wilson me lembrava ali ainda, logo na entrada, como é que Deus fala? Como é o nosso contato com Deus hoje? Como é que Deus fala conosco? Por meio da palavra. Se aqueles irmãos naqueles dias não tinham essa palavra escrita como nós temos, os do Novo Testamento já tinham, pelo menos o Antigo Testamento, os apóstolos tinham. Nós agora não temos o que nos queixar. Nós recebemos tudo pronto. A nossa geração é uma geração privilegiada. Tem gente que diz, eu queria ter vivido naqueles dias de Jesus, eu queria ter visto Jesus, eu seria um dos discípulos dele. Seria nada. Sabe de nada, inocente. A maioria do povo lá gritou, foi Barrabás. Quem sabe não estava lá no meio. Barrabás, Barrabás. É igual o povo hoje. O que? Bolsonaro? É ladrão mesmo. O que? Lula? Não, Lula livre. Escutou alguém falar, pega o embalo e vai embora, né? Alguém falou, como é que é? Esse. A mesma coisa, quando alguém solta o Barrabás, hein? Solta o Barrabás, solta o Barrabás. Sabe nem o que está dizendo, mas vai no embalo, né? Tá indo todo mundo, vamos também. Nós somos privilegiados, amados. Nós temos essa palavra aqui na mão. Isso é a palavra de Deus. É assim que Deus fala conosco hoje. Quando você abre isso daqui, você lê isso aqui, você medita nisso aqui, espiritualmente se tratando para compreender e para viver isso daqui, você está em constante contato com Deus. Não é preciso que venha nenhum cabeça de bagre dizer que você tem que colocar um menorá na sua casa para espantar mal-olhado, para colocar luz na sua casa, se embrulhar com bandeira de Israel, andar falando em hebraico, passar óleo de Jerusalém na cabeça. Foi o sangue de Jesus. Ele que nos lavou. Os castigos na carne dele derrubaram o muro de inimizade e transformaram nós todos em um povo só. O povo do Senhor hoje não se chama povo judeu, não se chama povo brasileiro, não se chama povo japonês, nem americano, nem francês. O povo da igreja hoje, o povo de Deus hoje se chama igreja. Amém, amados? Só isso. Na igreja do Senhor existem judeus e existem gentios. Esse é o todos os homens aos quais a palavra fazia referência. Amém, amados? Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criasse em si mesmo
uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Amém, amados? Se existe um símbolo para nós hoje, esse símbolo é a cruz. Não é menorá, não é chofar, não é estrela de Davi, não são palavras em hebraico, não é bandeira de Israel, é a cruz de Cristo. E você não precisa andar com ela na cabeça, nem pendurada no pescoço. Mas é indispensável que você tenha entendimento acerca do que foi feito ali e tenha esse entendimento no coração e a disposição para viver o que ali foi determinado. Amém, amados? Se no versículo 16 ele diz, e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, quando ele fala em reconciliação, é para que nós entendamos que antes havia uma separação. Amém? Marido brigou com a mulher, se separaram. Fizeram as pazes de novo, tornaram a se juntar. Nós dizemos que eles se reconciliaram. Reconciliação. Foi isso que o Senhor fez na cruz. Reconciliando povo com povo e reconciliando esse povo com Deus. Verso 17. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, evangelizou paz, trouxe essa boa notícia, essa novidade maravilhosa para vocês, gentios, que estavam longe, e olha só, e paz também aos que estavam perto. Aquela ideia, não, eu sou judeu, eu tenho as ordenanças, eu tenho as promessas, eu tenho tudo, não é bagunçado assim não. O Senhor evangelizou igualmente, trazendo paz aos gentios que estavam longe, e também aos judeus que estavam perto. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 e 12, ele veio para o que era seu, ou seja, o povo judeu. Mas os seus não o receberam. Mas, para todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Você vai ler nos evangelhos passagens que nos soariam gritantes. Jesus xenófobo, Jesus que não gostava de mulheres, Jesus machista. Ele se encontra com uma certa mulher Ciro-fenícia, que implora para que Jesus vá a ela, e ela implora por um milagre. E o Senhor Jesus responde a ela que não é lícito tomar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Meu Deus, Jesus chamou a mulher de cachorra. Se você não tiver um entendimento adequado do que está se tratando ali, quando Jesus determina então aos seus discípulos, vão primeiramente a quem? Isso, aos da casa de Israel. Não entrem em cidades de gentios. A mulher que foi comparada a cachorrinhos acabou recebendo aquilo que ela pretendia em virtude da sua humildade. Mas, Senhor, os cachorrinhos ficam debaixo da mesa e comem as migalhas que caem da boca, da mesa dos filhos. O Senhor, então, elogia aquela atitude dela e aquilo que ela buscava, ela recebe. Humildade. Ela entendeu que as promessas eram para os judeus. Ela entendia que o Salvador viria entre os judeus e que ela não era uma judia. Havia uma inimizade, havia uma separação e o Senhor acabou com ela. Amém, amados? Verso 18, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Amém?
Verso 19. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Prestem atenção, amados. Peregrino é aquele que está de passagem, peregrinando, viajando, passeando. E o Senhor está dizendo que essa não é mais a nossa condição. Vocês não estão aqui de passagem. Também, vocês agora são concidadãos dos santos. Ou seja, somos de um mesmo povo, de uma mesma nação. E mais ainda, membros da família de Deus. Agora sim, notem que interessante. Para quebrar também aquela ideia de que todo mundo é filho de Deus. Não é não. Paulo está dizendo, e ele está escrevendo para servos de Deus, que olha, agora vocês não são mais estranhos, vocês não são mais peregrinos, vocês não são mais estrangeiros. Agora vocês são família de Deus. Agora vocês são família de Deus. Todo mundo numa família só. Não importa mais se é judeu, não importa mais se é gentil. Agora é família de Deus. Verso 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Aqui um detalhe, amados. É como que uma condicional. Edificados, construídos. Existe um alicerce, existe uma base para essa construção. Essa base, segundo ele, fundamento disso daí, são os apóstolos e os profetas. No passado, no Antigo Testamento, o que os profetas tinham para dizer acerca do Salvador que viria. Hoje, o que os apóstolos têm a dizer acerca do Senhor, do Salvador que já veio. Amém, amados? Fora disso, não existe instrução das coisas de Deus. De jeito nenhum. Nem pensar. Não adianta, por mais que seja mirabolante, por mais que você seja inteligente, por mais que você seja um excelente autor de poesias, se o fundamento disso, se a base disso, se o alicerce disso não for os profetas e os apóstolos, de nada serve. Porque esses profetas e apóstolos, olha aí, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Eles são a base, e essa base está fundamentada no próprio Senhor Jesus. Ele é a base de tudo. Se alguém não entende bem de construção, nem todo mundo é um lidu na vida, que é um mestre de obra, então vamos para a agricultura. Em João capítulo 15, João trata dessa questão de modo diferente. Jesus ali chama então o povo de Deus de uma oliveira, uma planta. E então essa planta tem os seus galhos, ela tem os seus ramos. E o Senhor então enxertou alguns de nós nessa planta, nessa videira. Nós passamos a fazer parte dela, fomos enxertados nela. Nós não éramos dela, mas passamos a ser enxertados. Ao passo que alguns ramos foram cortados, que não produziam nada, ainda que fossem judeus. E todo ramo que estando nele der frutos, ele poda, limpa, né, para que dê ainda mais frutos. Mas aquele que não der fruto, ele corta e lança ao fogo. Você entende o que fogo quer dizer? Não precisa a gente explicar. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Não é de qualquer jeito. Não é do jeito que eu quero. Não é do jeito que eu gosto. Não é do jeito que eu concordo. É do jeito que o Senhor determinou.
Amém, amados? E eu não quero te deixar desanimado. Pelo contrário, eu quero que você se anime mais ainda. Mas, na maioria das vezes, o nosso jeito não é o jeito de Deus. E a gente está semeando uma semente infeliz para colher frutos terríveis no futuro. Para que só quando chegar lá, passe a mão na cabeça e diga: meu Deus, o que foi que eu fiz? Que loucura foi que eu cometi? Como é que eu vim cair aqui? A mensagem é pregada o tempo todo. O alcance dela é imenso. Exatamente para quê? Todos tenhamos o privilégio, a oportunidade abençoada, maravilhosa, de nos adequarmos às determinações do Senhor enquanto há tempo. Enquanto houver vida, haverá esperança. Amém, amados? Verso 21. Nele, todo edifício bem ajustado, que interessante, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Todo edifício, toda igreja cresce bem ajustado. Olha para essa parede aí. Eu ajudei a fazer essa parede aí. Eu era peão aí. Eu carregava tijolo e carregava massa e botava perto dos homens que assentavam tijolo. Não está bem ajustadinha? Tem algum buraco aí no meio dela? Só os que a gente fez mesmo para botar as caixinhas. Mas fora isso, olha como é que ela subiu. Toda certinha, arrumadinha. É assim que um edifício cresce. Não dá para você entortar para um lado, nem para outro. Não adianta dizer que você é um grande engenheiro que resolveu fazer tudo torto porque acha que assim é mais bonito. Existem critérios, senão a casa cai na cabeça da gente. Esse edifício espiritual, essa casa espiritual de Deus, cresce sobre um fundamento dos apóstolos e profetas que já estão edificados sobre uma pedra angular, o próprio Senhor Jesus. E se não for assim, ela vai cair. Bem ajustado, nível, pluma, esquadro, tudo certinho. Então, para crescer como santuário dedicado ao Senhor, verso 22, nele também vocês estão sendo edificados. Paulo lembra isso àqueles irmãos. Vocês também estão sendo edificados. Junto com os outros, não separado. Judeu de um lado, gentil do outro. Não, isso é para ser esquecido. Agora é todo mundo junto. Não existe diferença. Não há um povo melhor do que outro. Não existe um povo superior ao outro. São todos iguais. As promessas são para todos. A aliança é com todos. A aliança perfeita no sangue de Jesus. Amém, amados? A casa de Deus cresce à medida que mais pessoas se chegam à igreja. Pessoas como pedras vivas. Pedro diz assim, nos chama de pedras vivas, em 1 de Pedro 2,5. Essa casa também é um templo, porque Deus mesmo vive nesse novo edifício feito de pessoas, por meio do Espírito Santo. A casa é feita de gente. A igreja do Senhor é constituída de gente. Nós aprendemos a chamar essas paredes aqui de igreja. Mas isso aqui não é igreja. Isso aqui é o local onde a igreja se reúne. A igreja são as pessoas. E só é igreja se estiver junta. E só é igreja quem estiver junto. Aquilo que a gente comentava. O irmão lá quer ser construção, ele quer ser o prédio sendo um tijolo sozinho, separado. Lá num canto. Coitado. E habitação de Deus. Como diz 1 Coríntios 3,16, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Essa foi a maneira que o Senhor misteriosamente, um dia a gente descobre como foi isso, acredito eu, escolheu para viver aqui
na igreja, precisamente dentro de nós. Enquanto você for igreja, enquanto sendo igreja, o Espírito de Deus morando em você. Daí a necessidade, a obrigatoriedade de se viver em santidade. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem sombra de dúvida. Aprendam, amados, que não existe igreja de um homem só. Aprendam mais, amados, que não existe igreja que viva segundo o que ela creia, delibere, processe e administre e determine para os outros fora da palavra de Deus. Que não existe o viver, o fazer ou o crer num Deus e em suas ordenanças conforme as nossas próprias preferências, mas que o Senhor mesmo já estabeleceu todas as regras, tudo quanto temos que viver segundo a sua soberania e não segundo a nossa vontade. Não existe um povo superior a outro com relação às promessas do Senhor. Seja judeu, seja gentil, seja de que nacionalidade for, pouco importa. Todos em Cristo são um povo só.